Por muito tempo, fiquei calada, herdando para mim cada detalhe, cada cena que testemunhei, mas hoje chegou a hora de falar. Eu servi café, lavei roupa e limpei os cantos mais escondidos da casa mais comentada do Brasil e vi coisas que pouca gente acreditaria. Trabalhei como empregada doméstica na casa de Jair Bolsonaro por quase 6 anos. E sim, eu vi de perto como ele vive, longe das câmeras. Vi o homem que nem sempre aparece na televisão. E o que vou revelar agora pode mudar completamente o jeito que você enxerga esse homem. Antes de continuar, me conta aí nos comentários qual é o seu nome e de onde você está assistindo esse vídeo. E se essa história está te tocando, deixa um like e se inscreve no canal para mais relatos reais como este. Meu nome é Maria das Graças, tenho 52 anos e durante 6 longos anos, de 2016 a 2022, eu fui muito mais que uma funcionária naquela casa. Eu era uma testemunha silenciosa de uma realidade que o Brasil inteiro desconhece. Quando comecei a trabalhar lá, eu tinha apenas uma expectativa: fazer meu serviço, receber meus R$ 2.500 por mês e voltar para casa. Nunca imaginei que me tornaria confidente de segredos que mudariam minha visão sobre tudo. Tudo começou numa manhã chuvosa de abril, quando eu estava passando pano na cozinha. O cheiro de café ainda pairava no ar, misturado com o aroma de pão caseiro que a Michele tinha feito na madrugada. Era por volta das 7 horas da manhã, e a casa ainda estava mergulhada naquele silêncio típico dos primeiros momentos do dia. De repente, ouvi passos descalços no corredor. Era ele, Jair Bolsonaro, entrando na cozinha com a camisa amarrotada, os cabelos despenteados, carregando um saco plástico pesado nas mãos. Estranhei imediatamente. Em todos os meses que eu trabalhava ali, nunca tinha visto ele fazer compras. Sempre havia alguém responsável por isso. Eu mesma às vezes, ou algum funcionário designado. Mas naquele dia, ele fez questão de ir pessoalmente ao mercado da esquina. Não falou muito, apenas colocou o saco sobre a mesa de mármore da cozinha, respirou fundo e disse com uma voz mais suave do que eu estava acostumada a ouvir: Nona Maria, separa metade disso e leva para Dona Célia, ela não tá bem. Dona Célia era a vizinha idosa que morava 3 casas adiante. Uma senhora de 78 anos, viúva, que ele mal conhecia pessoalmente, mas sabia que vivia sozinha e passava dificuldades financeiras. Naquele saco havia arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, biscoitos, frutas e até alguns remédios básicos que ele tinha comprado na farmácia. O valor total devia passar dos R$ 300, uma quantia considerável para alguém que não tinha obrigação alguma com aquela senhora. Quando questionei se ele queria que eu dissesse que era dele, ele balançou a cabeça negativamente e respondeu: Não precisa, só diz que alguém pensou nela. E saiu da cozinha, deixando-me ali, segurando aqueles mantimentos, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Não foi um caso isolado. Ao longo dos meses seguintes, comecei a perceber um padrão que me deixava cada vez mais intrigada. Várias vezes, principalmente nas madrugadas de sexta-feira, eu o via saindo de casa sem segurança, sem alarde, carregando sacolas ou caixas para deixar mantimentos na porta de famílias carentes do bairro. Ele conhecia cada uma delas pelo nome, sabia quantos filhos tinham, quais eram suas maiores dificuldades. Havia a família do seu João, um pedreiro desempregado que morava com a esposa e 4 filhos numa casa pequena a 7 quarteirões dali. Toda segunda-feira, religiosamente, uma cesta básica aparecia na porta deles. Nunca com bilhete, nunca com identificação. Havia também a Dona Teresa, uma catadora de recicláveis que criava sozinha 3 netos órfãos. Para ela, além dos alimentos, sempre havia material escolar, roupas e calçados. Certa vez numa dessas saídas noturnas, eu o segui discretamente. Era uma quinta-feira chuvosa, por volta das 11 horas da noite. Ele carregava 2 sacolas pesadas e caminhava com pressa pelas ruas molhadas. Parou em frente a uma casa simples, de portão azul descascado, e deixou as sacolas cuidadosamente. Boa noite, Antônio, disse ele, acordando o homem com delicadeza. Trouxe o lanche de sempre. Antônio sorriu,
revelando alguns dentes, faltando, e respondeu: muito obrigado, presidente. O senhor é um anjo. Anjo nada, retrucou Bolsonaro, sentando-se no chão ao lado dele. Somos todos filhos de Deus, né, Antônio? Hoje tá muito frio. Tem certeza que não quer ir para um abrigo? Não, presidente. Aqui tô bem. Amanhã vou procurar trabalho de novo. Eles conversaram por quase 20 minutos. Bolsonaro perguntou sobre a saúde dele, se estava tomando os remédios que havia conseguido, se precisava de alguma coisa específica. Não importava se estava chovendo, fazendo frio, ou se havia algum perigo na rua, ele sempre ia. Durante os 6 anos em que trabalhei lá, essa rotina nunca foi quebrada, nem quando ele estava doente, nem quando tinha compromissos importantes no dia seguinte. Certa noite, Antônio não estava no local de sempre. Bolsonaro ficou preocupado, caminhou várias quadras procurando por ele, perguntou para outros moradores de rua se sabiam onde ele estava. Descobriu que Antônio havia sido internado no hospital público com pneumonia. No dia seguinte, ele foi visitá-lo, levou frutas, pagou alguns medicamentos que o SUS não cobria e garantiu que ele tivesse acompanhamento médico adequado. Quando Antônio recebeu alta, uma semana depois, Bolsonaro o ajudou a conseguir um emprego numa empresa de limpeza. Não usou influência política, não fez alarde, simplesmente ligou para um conhecido empresário e pediu uma oportunidade para um amigo que estava passando por dificuldades. Antônio trabalha lá até hoje, tem um pequeno apartamento alugado e toda sexta-feira ainda passa na casa para agradecer e tomar um café. Eu sei que muita gente imagina que dentro da casa dele só existe frieza, discussões políticas ou arrogância, mas eu vi outro lado completamente diferente. Vi ele brincar com os netos, até perder o fôlego, rolando no chão da sala, fazendo vozes engraçadas, contando histórias inventadas na hora. Vi ele dividir a última fatia de bolo de chocolate com um funcionário que estava fazendo hora extra, insistindo que o rapaz comesse porque trabalhador com fome não rende. Lembro de uma tarde de domingo em que ele cancelou um compromisso político importante apenas para ficar em casa ajudando o neto mais novo, de 7 anos, a montar um quebra-cabeças de 1000 peças. Ficaram ali por 4 horas, sentados no chão da sala, conversando sobre dinossauros, futebol e sonhos. Quando a criança finalmente conseguiu encaixar a última peça, Bolsonaro comemorou como se fosse uma vitória pessoal. Havia também os almoços de domingo, que eram sagrados na família. Não importava o que estivesse acontecendo no país, não importavam as crises ou pressões, domingo era dia de família. E nesses almoços, ele fazia questão de ouvir cada pessoa presente. Parava a conversa inteira para escutar o que os funcionários tinham a dizer sobre suas vidas, seus problemas, suas alegrias. Certa vez minha filha estava passando por um momento difícil no casamento, e eu estava visivelmente preocupada. Ele percebeu, chamou-me para conversar em particular, e ficou mais de 1 hora me ouvindo desabafar. No final, disse: Nona Maria, a senhora é uma mãe guerreira, sua filha vai superar isso, e se precisar de alguma coisa, advogado, psicólogo, qualquer coisa, a senhora me procura, tá bom? Não era apenas palavras vazias. Quando minha filha realmente precisou de ajuda jurídica alguns meses depois, ele indicou um advogado competente e ainda se ofereceu para custear parte dos honorários. Família é família, disse ele. E quem trabalha com a gente vira família também. Mas talvez a história que mais me marcou tenha acontecido numa tarde de dezembro de 2019. Eu estava organizando a biblioteca quando ouvi uma discussão acalorada vindo do escritório. Era ele conversando com alguns assessores sobre um projeto social que estava sendo desenvolvido. O projeto previa a construção de 5 creches em bairros carentes de Brasília, com investimento de R$2 milhões. Os assessores argumentavam que não era o momento certo e poderia gerar críticas da oposição, que seria melhor esperar um período mais favorável politicamente. Ouvi ele bater o punho na mesa e dizer: vocês não entenderam nada, não é sobre política,
é sobre as crianças que estão precisando. Se for para esperar momento político favorável, essas crianças vão crescer sem ter onde ficar enquanto as mães trabalham. O projeto foi aprovado na semana seguinte. As 5 creches foram construídas e inauguradas em menos de um ano. Cada uma delas atende cerca de 150 crianças, oferecendo não apenas cuidados, mas também alimentação, atividades educativas e acompanhamento médico básico. Até hoje, mais de 700 famílias são beneficiadas diretamente por essa iniciativa. Durante a inauguração da primeira creche, vi algo que me emocionou profundamente. Uma mãe solteira, que trabalhava como faxineira e não tinha onde deixar o filho de 3 anos, se aproximou dele com lágrimas nos olhos e disse: "Presidente, o senhor salvou minha vida. Agora eu posso trabalhar tranquila sabendo que meu filho está sendo bem cuidado." Ele se ajoelhou na altura da criança, conversou com o menino por alguns minutos e depois abraçou a mãe dizendo: "Isso aqui é o que realmente importa. O resto é só barulho." Havia também os momentos de vulnerabilidade que pouquíssimas pessoas presenciaram. Lembro de uma noite em que ele chegou em casa visivelmente abalado. Tinha acabado de saber da morte de um soldado jovem numa operação no Rio de Janeiro. Ele se trancou no escritório por horas e, quando saiu, estava com os olhos vermelhos. "Dona Maria", disse ele, "esse menino tinha a idade do meu filho mais novo." A mãe dele me ligou chorando, dizendo que ele sempre falava que queria servir o país. Como é que eu explico para ela que valeu a pena? Naquela noite, ele não jantou, não assistiu televisão, não fez suas ligações de rotina. Ficou sentado na varanda, olhando para o céu, em silêncio absoluto. No dia seguinte, foi pessoalmente ao velório do soldado, abraçou a família e garantiu que a viúva e os 2 filhos pequenos teriam todo o apoio necessário. Mas nem tudo eram momentos dramáticos. Havia também as pequenas gentilezas do dia a dia que revelavam seu caráter, como quando ele notou que eu estava mancando por causa de um problema no joelho e, sem que eu pedisse, marcou uma consulta com um ortopedista particular e ainda pagou o tratamento completo. Ou quando descobriu que o filho do jardineiro tinha talento para o futebol e conseguiu uma bolsa de estudos numa escola que também tinha um bom time juvenil. Lembro também do dia em que uma tempestade derrubou uma árvore no quintal da vizinha, uma senhora idosa que morava sozinha. Sem que ninguém pedisse, ele organizou uma equipe para remover a árvore, consertar os danos no telhado e ainda aproveitou para fazer alguns reparos que a casa precisava há tempos. Quando a senhora tentou pagar pelos serviços, ele disse: "A senhora já pagou criando filhos honestos e trabalhadores. Isso aqui é só vizinhança." Havia ainda os momentos em família que mostravam um lado paterno e avô completamente dedicado. Todas as quartas-feiras, ele reservava pelo menos 2 horas para ajudar os netos com as lições de casa. Não importava se tinha reuniões importantes ou compromissos urgentes, aquelas 2 horas eram sagradas. Vi ele explicar matemática, ajudar com redações, ensinar história do Brasil de uma forma que as crianças entendessem e se interessassem. Certa vez a neta mais velha, de 12 anos, estava com dificuldades em ciências. Ele passou o fim de semana inteiro montando uma maquete do sistema solar com ela, explicando cada planeta, suas características, distâncias. Quando ela tirou nota máxima no trabalho, ele comemorou mais do que ela mesma. "Vovô", disse a menina, "por que o senhor sabe tanto sobre planetas?" "Porque, quando a gente quer ensinar alguém que ama, a gente aprende o que for preciso", respondeu ele, abraçando-a. Durante as férias escolares, ele sempre organizava atividades especiais com os netos. Acampamentos no quintal, sessões de cinema em casa, aulas de culinária, onde eles faziam biscoitos e bolos juntos. Vi ele passar horas ensinando o neto mais velho a andar de bicicleta, correndo ao lado dele pelo quarteirão inteiro, gritando palavras de incentivo. Mas talvez o que mais me impressionava era sua relação com a Michelle. Longe das câmeras e dos protocolos oficiais, eles eram um casal comum, com suas discussões, reconciliações, momentos de carinho e cumplicidade. Todas as manhãs, ele fazia questão de tomar café da manhã com ela, mesmo que tivesse apenas 15 minutos,
antes de sair para compromissos. Lembro de uma manhã em que ela estava gripada e com febre. Ele cancelou 3 reuniões importantes para ficar em casa cuidando dela. Preparou chá, fez sopa. Havia também sua preocupação constante com os funcionários públicos mais simples. Lembro de uma tarde em que ele visitou um hospital público em Brasília e ficou indignado com as condições de trabalho dos enfermeiros. No dia seguinte, determinou uma série de melhorias, aumento de salário, melhores equipamentos, reforma das instalações. Essas pessoas salvam vidas todos os dias, disse ele numa reunião que presenciei. Se não cuidarmos bem de quem cuida dos outros, que tipo de país nós somos? Mas talvez a característica mais marcante da personalidade dele fosse sua capacidade de lembrar de detalhes sobre as pessoas. Ele sabia o nome de todos os funcionários da casa, conhecia suas famílias, lembrava de aniversários, datas importantes. Quando o filho do motorista passou no vestibular para engenharia, ele fez questão de parabenizar pessoalmente e ainda deu uma quantia em dinheiro para ajudar com os custos da faculdade. Educação é investimento, disse ele naquela ocasião. E investir na educação dos filhos de quem trabalha conosco é investir no futuro do país. Durante as festas de fim de ano, ele sempre organizava uma confraternização especial para todos os funcionários e suas famílias. Não era apenas uma festa formal. Ele participava ativamente, conversava com cada pessoa, brincava com as crianças, ajudava a servir a comida. Nesses momentos, era impossível distinguir entre patrão e empregado. Éramos todos uma grande família. Lembro de um Natal em que a filha de uma das cozinheiras estava internada com dengue. Ele foi pessoalmente ao hospital levar presentes, conversou com os médicos para garantir que ela estava recebendo o melhor tratamento e ainda organizou para que a mãe pudesse ficar de licença remunerada até a menina se recuperar completamente. Havia também os momentos de descontração que revelavam seu lado mais humano. Ele adorava contar piadas, fazer imitações engraçadas de políticos famosos, inventar apelidos carinhosos para todos ao redor. Me chamava de Nona Maria Guerreira, o jardineiro era mestre das plantas, o motorista era piloto de Fórmula 1. Certa vez, numa tarde de domingo, ele organizou um campeonato de dominó envolvendo todos os funcionários presentes. Ele mesmo fez as equipes, preparou lanches, criou um troféu improvisado com materiais que encontrou pela casa. A competição durou 4 horas, com direito à torcida, comemorações exageradas e muitas risadas. Vocês sabem por que eu gosto tanto de dominó? Perguntou ele durante o intervalo. Porque no dominó, como na vida, o que importa não é as peças que você recebe, mas como você joga com elas. Mas nem tudo eram momentos alegres. Havia também as noites difíceis, quando o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Lembro de uma madrugada em que o encontrei na cozinha, sentado sozinho, com uma xícara de café frio nas mãos, olhando fixamente para o nada. Dona Maria, disse ele quando me viu, a senhora já se perguntou se está fazendo a coisa certa? Todos os dias, presidente, respondi, mas acho que quando a gente se preocupa em fazer a coisa certa, já é um bom sinal. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. A senhora tem razão, é que às vezes parece que não importa o que eu faça, sempre tem alguém insatisfeito. Presidente, disse eu, o senhor não pode agradar todo mundo, mas pode dormir tranquilo sabendo que fez o melhor que podia. Conversamos por mais de 1 hora naquela madrugada. Ele falou sobre suas preocupações com o país, sobre a pressão constante, sobre o medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, mas também falou sobre suas esperanças, seus sonhos para o Brasil, sua determinação em continuar lutando pelo que acreditava. Havia também sua preocupação constante com os funcionários públicos mais simples. Lembro de uma tarde em que ele visitou um hospital público em Brasília e ficou indignado com as condições de trabalho dos enfermeiros. No dia seguinte, determinou uma série de melhorias, aumento de salário, melhores equipamentos, reforma das instalações. Essas pessoas salvam vidas todos os dias,
disse ele numa reunião que presenciei. Se não cuidarmos bem de quem cuida dos outros, que tipo de país nós somos? Mas talvez a característica mais marcante da personalidade dele fosse sua capacidade de lembrar de detalhes sobre as pessoas. Ele sabia o nome de todos os funcionários da casa, conhecia suas famílias, lembrava de aniversários, datas importantes. Quando o filho do motorista passou no vestibular para engenharia, ele fez questão de parabenizar pessoalmente e ainda deu uma quantia em dinheiro para ajudar com os custos da faculdade. Educação é investimento, disse ele naquela ocasião. E investir na educação dos filhos de quem trabalha conosco é investir no futuro do país. Durante as festas de fim de ano, ele sempre organizava uma confraternização especial para todos os funcionários e suas famílias. Não era apenas uma festa formal. Ele participava ativamente, conversava com cada pessoa, brincava com as crianças, ajudava a servir a comida. Nesses momentos, era impossível distinguir entre patrão e empregado. Éramos todos uma grande família. Lembro de um Natal em que a filha de uma das cozinheiras estava internada com dengue. Ele foi pessoalmente ao hospital levar presentes, conversou com os médicos para garantir que ela estava recebendo o melhor tratamento e ainda organizou para que a mãe pudesse ficar de licença remunerada até a menina se recuperar completamente. Havia também os momentos de descontração que revelavam seu lado mais humano. Ele adorava contar piadas, fazer imitações engraçadas de políticos famosos, inventar apelidos carinhosos para todos ao redor. Me chamava de Nona Maria Guerreira, o jardineiro era mestre das plantas, o motorista era piloto de Fórmula 1. Certa vez, numa tarde de domingo, ele organizou um campeonato de dominó envolvendo todos os funcionários presentes. Ele mesmo fez as equipes, preparou lanches, criou um troféu improvisado com materiais que encontrou pela casa. A competição durou 4 horas, com direito à torcida, comemorações exageradas e muitas risadas. Vocês sabem por que eu gosto tanto de dominó? Perguntou ele durante o intervalo. Porque no dominó, como na vida, o que importa não é as peças que você recebe, mas como você joga com elas. Mas nem tudo eram momentos alegres. Havia também as noites difíceis, quando o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Lembro de uma madrugada em que o encontrei na cozinha, sentado sozinho, com uma xícara de café frio nas mãos, olhando fixamente para o nada. Dona Maria, disse ele quando me viu, a senhora já se perguntou se está fazendo a coisa certa? Todos os dias, presidente, respondi, mas acho que quando a gente se preocupa em fazer a coisa certa, já é um bom sinal. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. A senhora tem razão, é que às vezes parece que não importa o que eu faça, sempre tem alguém insatisfeito. Presidente, disse eu, o senhor não pode agradar todo mundo, mas pode dormir tranquilo sabendo que fez o melhor que podia. Conversamos por mais de 1 hora naquela madrugada. Ele falou sobre suas preocupações com o país, sobre a pressão constante, sobre o medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, mas também falou sobre suas esperanças, seus sonhos para o Brasil, sua determinação em continuar lutando pelo que acreditava. Não foi um caso isolado. Ao longo dos meses seguintes, comecei a perceber um padrão que me deixava cada vez mais intrigada. Várias vezes, principalmente nas madrugadas de sexta-feira, eu o via saindo de casa sem segurança, sem alarde, carregando sacolas ou caixas, para deixar mantimentos na porta de famílias carentes do bairro. Ele conhecia cada uma delas pelo nome, sabia quantos filhos tinham, quais eram suas maiores dificuldades. Havia a família do seu João, um pedreiro desempregado que morava com a esposa e 4 filhos numa casa pequena a 7 quarteirões dali. Toda segunda-feira, religiosamente, uma cesta básica aparecia na porta deles. Nunca com bilhete, nunca com identificação. Havia também a dona Teresa, uma catadora de recicláveis que criava sozinha 3 netos órfãos. Para ela, além dos alimentos, sempre havia material escolar, roupas e calçados. Certa vez, numa dessas saídas noturnas,
Eu o segui discretamente. Era uma quinta-feira chuvosa, por volta das 11 horas da noite. Ele carregava 2 sacolas pesadas e caminhava com pressa pelas ruas molhadas. Parou em frente a uma casa simples, de portão azul descascado, e deixou as sacolas cuidadosamente protegidas da chuva. Antes de ir embora, ficou alguns minutos ali parado, como se estivesse refletindo sobre algo profundo. No caminho de volta, quando me viu, não demonstrou surpresa nem irritação. Apenas disse: Nona Maria, isso que a senhora viu aqui, não é assunto para comentar, tá bom? E seguiu caminhando. Naquele momento, entendi que havia descoberto um lado dele que pouquíssimas pessoas conheciam. Mas havia outro hábito que me chamava ainda mais atenção. Todas as noites, sem exceção, antes de ir dormir, ele passava na cozinha para preparar 2 sanduíches. Um era para ele, sempre simples, pão integral com queijo branco e presunto. O outro era diferente, pão francês, mortadela, queijo, tomate, alface, e às vezes até um pedaço de bolo ou fruta. Este segundo sanduíche era cuidadosamente embrulhado em papel alumínio e guardado numa sacola plástica. Descobri o destino desse sanduíche numa noite em que precisei voltar a casa para buscar algo que havia esquecido. Era quase meia-noite, quando vi ele saindo pelos fundos da casa, carregando a sacola. Novamente, o segui. Ele caminhou até a esquina da rua, onde havia um homem de aproximadamente 40 anos, morador de rua, que dormia sobre um pedaço de papelão embaixo de uma marquise. Boa noite, Antônio, disse ele, acordando o homem com delicadeza. Trouxe o lanche de sempre. Antônio sorriu, revelando alguns dentes faltando, e respondeu: Muito obrigado, presidente. O senhor é um anjo. Anjo nada, retrucou Bolsonaro, sentando-se no chão ao lado dele. Somos todos filhos de Deus, né, Antônio? Hoje tá muito frio. Tem certeza que não quer ir para um abrigo? Não, presidente. Aqui tô bem, amanhã vou procurar trabalho de novo. Eles conversaram por quase 20 minutos. Bolsonaro perguntou sobre a saúde dele, se estava tomando os remédios que havia conseguido, se precisava de alguma coisa específica. Não importava se estava chovendo, fazendo frio, ou se havia algum perigo na rua, ele sempre ia. Durante os 6 anos em que trabalhei lá, essa rotina nunca foi quebrada, nem quando ele estava doente, nem quando tinha compromissos importantes no dia seguinte. Certa noite, Antônio não estava no local de sempre. Bolsonaro ficou preocupado, caminhou várias quadras procurando por ele, perguntou para outros moradores de rua se sabiam onde ele estava. Descobriu que Antônio havia sido internado no hospital público com pneumonia. No dia seguinte, ele foi visitá-lo, levou frutas, pagou alguns medicamentos que o SUS não cobria, e garantiu que ele tivesse acompanhamento médico adequado. Quando Antônio recebeu alta, uma semana depois, Bolsonaro o ajudou a conseguir um emprego numa empresa de limpeza. Não usou influência política, não fez alarde, simplesmente ligou para um conhecido empresário e pediu uma oportunidade para um amigo que estava passando por dificuldades. Antônio trabalha lá até hoje, tem um pequeno apartamento alugado, e toda sexta-feira ainda passa na casa para agradecer e tomar um café. Eu sei que muita gente imagina que dentro da casa dele só existe frieza, discussões políticas ou arrogância, mas eu vi outro lado completamente diferente. Vi ele dividir a última fatia de bolo de chocolate com um funcionário que estava fazendo hora extra, insistindo que o rapaz comesse porque trabalhador com fome não rende. Lembro de uma tarde de domingo em que ele estava visivelmente preocupado, caminhando de um lado para o outro na sala, com papéis nas mãos e o celular tocando constantemente. Quando perguntei se estava tudo bem, ele parou, suspirou fundo e disse: Nona Maria, às vezes eu fico pensando se estou tomando as decisões certas para o Brasil. É muita responsabilidade, são 215 milhões de pessoas dependendo das escolhas que eu faço. Havia também os almoços de domingo, que eram sagrados na família. Não importava o que estivesse acontecendo no país, não importavam as crises ou pressões, domingo era dia de família. E nesses almoços,
ele fazia questão de ouvir cada pessoa presente. Parava a conversa inteira para escutar o que os funcionários tinham a dizer sobre suas vidas, seus problemas, suas alegrias. Mas mesmo nesses momentos familiares, era comum vê-lo perdido em pensamentos, claramente preocupado com os rumos que o país estava tomando. Muitas vezes, no meio de uma conversa descontraída, ele ficava em silêncio por alguns minutos, com aquele olhar distante de quem carrega o peso de decisões que afetam milhões de pessoas. Certa vez minha filha estava passando por um momento difícil no casamento, e eu estava visivelmente preocupada. Ele percebeu, chamou-me para conversar em particular, e ficou mais de 1 hora me ouvindo desabafar. No final disse: Nona Maria, a senhora é uma mãe guerreira. Sua filha vai superar isso, e se precisar de alguma coisa, advogado, psicólogo, qualquer coisa, a senhora me procura, tá bom? Não era apenas palavras vazias. Quando minha filha realmente precisou de ajuda jurídica alguns meses depois, ele indicou um advogado competente, e ainda se ofereceu para custear parte dos honorários. Família é família, disse ele. E quem trabalha com a gente vira família também. Mas talvez a história que mais me marcou tenha acontecido numa tarde de dezembro de 2019. Eu estava organizando a biblioteca, quando ouvi uma discussão acalorada vindo do escritório. Era ele conversando com alguns assessores sobre um projeto social que estava sendo desenvolvido. O projeto previa a construção de 5 creches em bairros carentes de Brasília, com investimento de R$ 2 milhões. Não foi um caso isolado. Ao longo dos meses seguintes, comecei a perceber um padrão que me deixava cada vez mais intrigada. Várias vezes, principalmente nas madrugadas de sexta-feira, eu o via saindo de casa sem segurança, sem alarde, carregando sacolas ou caixas, para deixar mantimentos na porta de famílias carentes do bairro. Ele conhecia cada uma delas pelo nome, sabia quantos filhos tinham, quais eram suas maiores dificuldades. Havia a família do seu João, um pedreiro desempregado que morava com a esposa e 4 filhos numa casa pequena a 7 quarteirões dali. Toda segunda-feira, religiosamente, uma cesta básica aparecia na porta deles. Nunca com bilhete, nunca com identificação. Havia também a dona Teresa, uma catadora de recicláveis que criava sozinha 3 netos órfãos. Para ela, além dos alimentos, sempre havia material escolar, roupas e calçados. Certa vez, numa dessas saídas noturnas, eu o segui discretamente. Era uma quinta-feira chuvosa, por volta das 11 horas da noite. Ele carregava 2 sacolas pesadas e caminhava com pressa pelas ruas molhadas. Parou em frente a uma casa simples, de portão azul descascado, e deixou as sacolas cuidadosamente protegidas da chuva. Antes de ir embora, ficou alguns minutos ali parado, como se estivesse refletindo sobre algo profundo. No caminho de volta, quando me viu, não demonstrou surpresa nem irritação. Apenas disse: Nona Maria, isso que a senhora viu aqui, não é assunto para comentar, tá bom? E seguiu caminhando. Naquele momento, entendi que havia descoberto um lado dele que pouquíssimas pessoas conheciam. Mas havia outro hábito que me chamava ainda mais atenção. Todas as noites, sem exceção, antes de ir dormir, ele passava na cozinha para preparar 2 sanduíches. Um era para ele, sempre simples, pão integral com queijo branco e presunto. O outro era diferente, pão francês, mortadela, queijo, tomate, alface, e às vezes até um pedaço de bolo ou fruta. Este segundo sanduíche era cuidadosamente embrulhado em papel alumínio e guardado numa sacola plástica. Descobri o destino desse sanduíche numa noite em que precisei voltar a casa para buscar algo que havia esquecido. Era quase meia-noite, quando vi ele saindo pelos fundos da casa, carregando a sacola. Novamente, o segui. Ele caminhou até a esquina da rua, onde havia um homem de aproximadamente 40 anos, morador de rua, que dormia sobre um pedaço de papelão embaixo de uma marquise. Boa noite, Antônio, disse ele, acordando o homem com delicadeza. Trouxe o lanche de sempre. Antônio sorriu, revelando alguns dentes faltando, e respondeu: Muito obrigado, presidente. O senhor é um anjo.
Anjo nada, retrucou Bolsonaro, sentando-se no chão ao lado dele. Somos todos filhos de Deus, né, Antônio? Hoje tá muito frio, tem certeza que não quer ir para um abrigo? Não, presidente. Aqui tô bem, amanhã vou procurar trabalho de novo. Eles conversaram por quase 20 minutos. Bolsonaro perguntou sobre a saúde dele, se estava tomando os remédios que havia conseguido, se precisava de alguma coisa específica. Não importava se estava chovendo, fazendo frio, ou se havia algum perigo na rua, ele sempre ia. Durante os 6 anos em que trabalhei lá, essa rotina nunca foi quebrada, nem quando ele estava doente, nem quando tinha compromissos importantes no dia seguinte. Certa noite, Antônio não estava no local de sempre. Bolsonaro ficou preocupado, caminhou várias quadras procurando por ele, perguntou para outros moradores de rua se sabiam onde ele estava. Descobriu que Antônio havia sido internado no hospital público com pneumonia. No dia seguinte, ele foi visitá-lo, levou frutas, pagou alguns medicamentos que o SUS não cobria e garantiu que ele tivesse acompanhamento médico adequado. Quando Antônio recebeu alta, uma semana depois, Bolsonaro o ajudou a conseguir um emprego numa empresa de limpeza. Não usou influência política, não fez alarde, simplesmente ligou para um conhecido empresário e pediu uma oportunidade para um amigo que estava passando por dificuldades. Antônio trabalha lá até hoje, tem um pequeno apartamento alugado, e toda sexta-feira ainda passa na casa para agradecer e tomar um café. Eu sei que muita gente imagina que dentro da casa dele só existe frieza, discussões políticas ou arrogância, mas eu vi outro lado completamente diferente. Vi ele dividir a última fatia de bolo de chocolate com um funcionário que estava fazendo hora extra, insistindo que o rapaz comesse porque trabalhador com fome não rende. Lembro de uma tarde de domingo em que ele estava visivelmente preocupado, caminhando de um lado para o outro na sala, com papéis nas mãos e o celular tocando constantemente. Quando perguntei se estava tudo bem, ele parou, suspirou fundo e disse: Nona Maria, às vezes eu fico pensando se estou tomando as decisões certas para o Brasil. É muita responsabilidade, são 215 milhões de pessoas dependendo das escolhas que eu faço. Havia também os almoços de domingo, que eram sagrados na família. Não importava o que estivesse acontecendo no país, não importavam as crises ou pressões, domingo era dia de família. E nesses almoços, ele fazia questão de ouvir cada pessoa presente. Parava a conversa inteira para escutar o que os funcionários tinham a dizer sobre suas vidas, seus problemas, suas alegrias. Mas mesmo nesses momentos familiares, era comum vê-lo perdido em pensamentos, claramente preocupado com os rumos que o país estava tomando. Muitas vezes, no meio de uma conversa descontraída, ele ficava em silêncio por alguns minutos, com aquele olhar distante de quem carrega o peso de decisões que afetam milhões de pessoas. Certa vez minha filha estava passando por um momento difícil no casamento, e eu estava visivelmente preocupada. Ele percebeu, chamou-me para conversar em particular, e ficou mais de 1 hora me ouvindo desabafar. No final disse: Nona Maria, a senhora é uma mãe guerreira, sua filha vai superar isso, e se precisar de alguma coisa, advogado, psicólogo, qualquer coisa, a senhora me procura, tá bom? Não era apenas palavras vazias. Quando minha filha realmente precisou de ajuda jurídica alguns meses depois, ele indicou um advogado competente, e ainda se ofereceu para custear parte dos honorários. Família é família, disse ele. E quem trabalha com a gente vira família também. Mas talvez a história que mais me marcou tenha acontecido numa tarde de dezembro de 2019. Eu estava organizando a biblioteca, quando ouvi uma discussão acalorada vindo do escritório. Era ele conversando com alguns assessores sobre um projeto social que estava sendo desenvolvido. O projeto previa a construção de 5 creches em bairros carentes de Brasília, com investimento de R$2 milhões. Mas nem tudo eram momentos dramáticos. Havia também as pequenas gentilezas do dia a dia, que revelavam seu caráter. Como quando ele notou que eu estava mancando, por causa de um problema no joelho, e sem que eu pedisse, marcou uma consulta com um ortopedista particular, e ainda pagou o tratamento completo.
Ou quando descobriu que o filho do jardineiro tinha talento para o futebol e conseguiu uma bolsa de estudos numa escola que também tinha um bom time juvenil. Lembro também do dia em que uma tempestade derrubou uma árvore no quintal da vizinha, uma senhora idosa que morava sozinha. Sem que ninguém pedisse, ele organizou uma equipe para remover a árvore, consertar os danos no telhado e ainda aproveitou para fazer alguns reparos que a casa precisava há tempos. Quando a senhora tentou pagar pelos serviços, ele disse: "A senhora já pagou criando filhos honestos e trabalhadores. Isso aqui é só vizinhança." Durante as madrugadas mais difíceis, era comum encontrá-lo na sala, cercado de papéis, relatórios e gráficos, estudando indicadores econômicos, índices de desemprego, estatísticas de criminalidade. Ele passava horas analisando cada número, cada dado, sempre com aquela expressão preocupada de quem sabe que cada decisão pode afetar milhões de vidas. "Dona Maria", disse ele numa dessas madrugadas, quando me viu passando para pegar um copo d'água, "às vezes eu fico aqui pensando se o Brasil vai conseguir sair dessa situação. São tantos problemas acumulados, corrupção, desemprego, violência. Como é que a gente resolve tudo isso sem prejudicar ainda mais quem já está sofrendo?" Havia ainda os momentos em família que mostravam um lado paterno completamente dedicado. Todas as quartas-feiras, quando estava em Brasília, ele reservava tempo para conversar com os filhos sobre suas vidas, projetos e preocupações. Não importava se tinha reuniões importantes ou compromissos urgentes, aquele tempo era sagrado para ele. Durante as festas de fim de ano, ele sempre organizava uma confraternização especial para todos os funcionários e suas famílias. Não era apenas uma festa formal. Ele participava ativamente, conversava com cada pessoa, brincava com as crianças, ajudava a servir a comida. Nesses momentos, era impossível distinguir entre patrão e empregado. Éramos todos uma grande família. Lembro de um Natal em que a filha de uma das cozinheiras estava internada com dengue. Ele foi pessoalmente ao hospital levar presentes, conversou com os médicos para garantir que ela estava recebendo o melhor tratamento e ainda organizou para que a mãe pudesse ficar de licença remunerada até a menina se recuperar completamente. Havia também os momentos de descontração que revelavam seu lado mais humano. Ele adorava contar piadas, fazer imitações engraçadas de políticos famosos, inventar apelidos carinhosos para todos ao redor. Me chamava de Dona Maria Guerreira, o jardineiro era mestre das plantas, o motorista era piloto de Fórmula 1, mas mesmo nos momentos mais descontraídos, era possível perceber que uma parte da mente dele estava sempre voltada para as responsabilidades do cargo. Muitas vezes, no meio de uma risada, ele ficava sério de repente, como se lembrasse de algum problema urgente que precisava resolver. Certa vez, numa tarde de domingo, ele organizou um campeonato de dominó envolvendo todos os funcionários presentes. Ele mesmo fez as equipes, preparou lanches, criou um troféu improvisado com materiais que encontrou pela casa. A competição durou 4 horas, com direito à torcida, comemorações exageradas e muitas risadas. "Vocês sabem por que eu gosto tanto de dominó?" perguntou ele durante o intervalo. "Porque no dominó, como na política e na vida, o que importa não é as peças que você recebe, mas como você joga com elas. E às vezes, você tem que tomar decisões difíceis, sabendo que pode não agradar todo mundo, mas eram as noites difíceis que mais revelavam o peso que ele carregava. Havia madrugadas em que o encontrei na cozinha, sentado sozinho, com uma xícara de café frio nas mãos, olhando fixamente para o nada, claramente atormentado pelas decisões que precisava tomar. "Dona Maria", disse ele numa dessas ocasiões, quando me viu, "a senhora já se perguntou se está fazendo a coisa certa, porque eu me pergunto isso todos os dias. Cada lei que eu assino, cada medida que eu tomo, pode mudar a vida de milhões de pessoas. E se eu estiver errado? E se houver uma forma melhor de fazer as coisas? Todos os dias, presidente", respondi, "mas acho que quando a gente se preocupa em fazer a coisa certa, já é um bom sinal." Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. "A senhora tem razão. É que às vezes parece que não importa o que eu faça, sempre tem alguém insatisfeito. E o pior é que eu entendo, o Brasil tem problemas tão grandes, tão antigos,
que qualquer solução vai demorar para aparecer, mas as pessoas precisam de resultados agora. Conversamos por mais de 1 hora naquela madrugada. Ele falou sobre suas preocupações com o país, sobre a pressão constante, sobre o medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, mas também falou sobre suas esperanças, seus sonhos para o Brasil, sua determinação em continuar lutando pelo que acreditava, mesmo sabendo que nem sempre seria compreendido. O que mais me preocupa, disse ele, não sou eu, é o futuro do país. Será que daqui a 10, 20 anos, o Brasil vai estar melhor? Será que as crianças que estão nascendo hoje vão ter mais oportunidades do que tiveram os pais delas? Essas são as perguntas que não me deixam dormir. Durante os últimos meses em que trabalhei lá, percebi uma mudança nele. Estava mais reflexivo, mais carinhoso com a família, mais atento aos detalhes do dia a dia, mas também mais preocupado com o legado que deixaria, com o rumo que o país tomaria após sua saída do governo. Dona Maria, disse ele numa das nossas últimas conversas, independente do que acontecer daqui para frente, eu quero que a senhora saiba que esses anos foram especiais para mim. Vocês todos se tornaram parte da minha família. E eu espero que, um dia, o Brasil entenda que tudo o que eu fiz foi pensando no bem do nosso povo. Quando finalmente chegou a hora de eu sair, em dezembro de 2022, ele fez questão de organizar uma despedida especial. Reuniu toda a família, todos os funcionários, preparou um almoço com meus pratos favoritos. No final, me entregou uma carta manuscrita e um presente, uma corrente de ouro com um pingente em formato de coração. Obrigado por cuidar da nossa família com tanto carinho, dizia a carta. Você sempre será bem-vinda aqui. Esta casa também é sua casa. E obrigado por ter sido testemunha silenciosa de momentos que poucos puderam ver. Você viu um homem tentando fazer o melhor pelo seu país, mesmo quando esse melhor não era compreendido por todos. Por isso, hoje eu falo sim, trabalhei para Jair Bolsonaro durante 6 anos. Sim, vi coisas que me marcaram para sempre. Mas não é o escândalo que muita gente espera, é algo muito maior e mais profundo. Vi um homem com defeitos e qualidades, como todos nós. Vi alguém que carrega o peso de responsabilidades enormes, que passa noites em claro preocupado com o futuro do país, que se questiona constantemente se está tomando as decisões certas. Vi gestos de bondade que nunca viraram notícia. Vi preocupação genuína com pessoas que ele nem conhecia direito. Vi um pai dedicado, um marido companheiro. Vi alguém que, apesar de todas as pressões e críticas, nunca deixou de acreditar que podia fazer a diferença na vida das pessoas e no destino do Brasil. Vi um homem que, na maioria das vezes, estava sempre muito preocupado com o Brasil e com o rumo que o país iria tomar, que perdia o sono pensando em soluções para problemas complexos, que carregava o peso de saber que suas decisões afetariam gerações futuras, porque as histórias que mais importam às vezes, não viram manchete, ficam guardadas na memória de quem teve o privilégio de presenciar. E agora que não trabalho mais lá, não tenho medo de dizer no meio de tudo o que se fala sobre ele, de todas as polêmicas e discussões, existe um lado que o Brasil inteiro ainda não conhece. Um lado feito de pequenos gestos, de bondade silenciosa, de amor genuíno pela família e pelo próximo. Um lado que me fez entender que por trás do político, existe simplesmente um ser humano tentando fazer o melhor que pode com as circunstâncias que a vida lhe apresentou, sempre com o coração voltado para o futuro do nosso país. Talvez no fundo, essa seja a maior verdade que eu posso contar. E talvez seja isso que realmente importa, não os discursos, não as polêmicas, não as manchetes, mas os momentos reais, as ações concretas, o amor que se manifesta no dia a dia, longe dos holofotes, e a preocupação constante com o destino de uma nação. Essa é a minha verdade, essa é a história que eu precisava contar.